Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês neste grande festival de inovação, de multiplataforma, que é o Oracle Fest. Espero que aproveitem muito esse conteúdo. Eu sou a Marcele Paiva, CEO da Oracle Brasil, e vou conduzir esse bate-papo sobre a transformação que todos nós estamos vivendo nos dias de hoje. A pandemia praticamente nos forçou a olharmos mais para dentro, falarmos mais sobre saúde mental, falarmos mais sobre autoconsciência. E existem muitas formas para a gente tratar isso. E tem empresas que são referências trazendo para os funcionários, para os seus colaboradores, este novo olhar. Não só tratar do home office, mas tratar os colaboradores como um ser humano integral. E tenho o prazer de estar aqui com o Alexandre Ullmann, diretor de recursos humanos do LinkedIn, que o LinkedIn já era uma referência e cada vez mais se tornou uma referência ainda maior em todas as políticas que são tratadas nessa nova era. E o Alexandre vai ter o prazer de compartilhar aqui com a gente, e nós vamos ter o prazer de ouvir o Alexandre sobre todas essas práticas, sobre todo o modo de pensar e o modo da filosofia do LinkedIn de tratar os seus colaboradores. Então, convido o Alexandre aqui para contar e começar aqui nosso bate-papo, nosso esquenta sobre esse tema. Alexandre, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. Marcele, muito obrigado pelo convite. Então, estou bastante honrado em estar aqui. Eu queria falar, então, um pouco... Primeiro, assim, o LinkedIn ser referência, não sei. A gente tenta, né, tratar nossos funcionários aí com todo respeito e a gente tem aí realmente um olhar bastante humano, né? E é muito bom estar aqui. Eu tenho uma história aí de LinkedIn grande, né? Eu tenho 8 anos e meio já de LinkedIn. O LinkedIn tem 18 anos, fez 18 anos agora, mundialmente, e no Brasil está há 9 e eu estou há 8,5, então estou desde o início, né? E tenho aí mais de 20 anos de RH, né? E eu estou, então, à frente de todas as operações de RH para o LinkedIn para a América Latina, então acho que eu vou conseguir contribuir um pouco aí com o que o LinkedIn tem feito. Não, com certeza o LinkedIn se tornou referência e eu acho que pelas práticas modernas que ele adotou, corajosas aí, eu acho que várias empresas passaram, a gente está passando por várias temporadas, né, nesse nosso 100% trabalho remoto. Eu queria que você contasse para a gente qual foi os primeiros impactos desse trabalho remoto, como que foi esse impacto, quais foram as políticas que vocês adotaram logo de início para acompanhar toda essa transformação que estava acontecendo. Tá bom. Então, a gente, na verdade, ninguém estava preparado, né, para esse trabalho remoto 100%, né? Então, a gente começou, foi de sopetão, todo mundo, mas a gente começou a se adaptar. Então, a gente tem uma cultura que sempre foi voltada para o bem-estar dos funcionários. E a gente acredita muito na premissa que pessoas felizes são mais produtivas. Então, o que aconteceu? A gente tem em mente que os nossos funcionários eles têm uma vida profissional e uma vida pessoal, né? E que essas duas vidas elas se encontram, né? Em ambientes diferentes. Então, sabendo disso, o que a gente começou a fazer, a nossa cultura começou a ser mais vivenciada por todos, né? Então, a gente tem muitas discussões, a gente começou a fazer mais discussões em fóruns de gestores sobre como fazer a cultura continuar acontecendo. A gente fez diversos alinhamentos com os funcionários para que todos estivessem na mesma página, para que todos estivessem prontos para a situação. E aí a gente começou a fazer algumas políticas, né? A gente começou a dar reembolso de material de escritório, né? De home office. Então, cadeira, mesa, se a pessoa precisasse, reembolso de internet. Então, a gente começou a fazer algumas coisas para que as pessoas conseguissem ser produtivas, né? Então, a primeira coisa era garantir que as pessoas tivessem a infraestrutura. Então, aí a gente começou a ir, e aí depois a gente começou a pensar em outras políticas que foram surgindo ao longo da pandemia, outras questões foram surgindo. Não, excelente. E, Alexandre, eu acho que, assim, primeira temporada, digamos, foi essa acomodação, né? Criar essas práticas e essas políticas. Depois a gente pôde perceber que várias empresas, e tendo acompanhado as notícias, o LinkedIn também começou a se preocupar muito com a saúde mental.
começou a colocar muito esse tema também em evidência, né? Apareceu em várias matérias aí falando desse assunto. Quais foram as ações e práticas, ou assim, no dia a dia, o que vocês foram fazendo para alertar os funcionários desse período e para que eles se preocupassem também com a saúde mental deles? Isso. Então, quando chegou a pandemia e a gente começou a monitorar como as pessoas estavam se sentindo, a gente acabou incluindo na nossa pesquisa de clima uma pergunta que é exatamente essa, né? Como você está se sentindo? E aí a gente pegou todos esses feedbacks para entender quais eram os desafios do trabalho remoto para esses funcionários, né? E aí, pensando assim no apoio familiar, a gente definiu primeiro que a gente decidiu flexibilizar a jornada de trabalho, né? Porque as pessoas, o Brasil tem uma questão de presenteísmo muito grande, né? Que se eu não te vejo no escritório, você não está trabalhando. E aí, como que eu faço, né? As pessoas, de repente, não estão sendo vistas, então elas começaram a ficar conectadas muito tempo. Então, a gente começou a pedir para que elas parassem, né? Não precisa ficar conectado, né? A gente é uma empresa que tem uma cultura voltada para resultado e entrega. Então, não precisa, se você estiver entregando, está tudo bem, né? Não precisa ficar se mostrando na tela, se mostrando online 24 horas por dia. Né? As pessoas têm as suas vidas, né? Então, aí começamos a pensar. Então, a gente falou, né? Decidiu conversar bastante com os gestores e com os funcionários nos nossos fóruns, nos nossos all hands, para explicar que as pessoas não precisam ficar conectadas 24 horas por dia, né? E que o horário de trabalho normal era o ok, o que eles faziam já era ok, né? Porque mesmo quando as pessoas estavam presentes, né, a gente estava no escritório, as pessoas tinham seus compromissos, tinha a sua academia, tinha que levar filho na escola, tinha que ir ao médico, então as pessoas tinham seus compromissos sociais. Então, era para agir da mesma forma. Então, ainda pensando nisso, a gente começou a pensar num apoio familiar. A gente viu que as pessoas estavam com dificuldades, por exemplo, com os filhos, né? Porque, de repente, todo mundo ficou em casa. Então, a gente criou uma licença familiar que ela é até 60 dias para ajudar na educação dos filhos de até 13 anos. Então, qualquer funcionário podia tirar até 60 dias úteis e não precisava ser, podia ser intermitente. E aí essas pessoas podiam, para cuidar mesmo, né, desse homeschooling que estava surgindo. Essa licença também era válida para quem tinha, por exemplo, que era responsável por idosos e que, né, as clínicas também estavam fechadas, então também podiam usar. Aí a gente também tem as nossas licenças normais, né? A gente tinha algumas licenças, por exemplo, que já existia, que era uma licença para cuidar de parentes doentes. Então, a pessoa podia, por exemplo, se tivesse com algum... Até emocionalmente, né? Se ela quisesse dar um apoio, ficar mais tempo com essa pessoa. Então, a gente tinha essa licença. A gente intensificou isso. E a gente intensificou muito as sessões de terapia. A gente abriu para sessões de terapias que elas eram presenciais, elas estão sendo online, com psicólogos, para todos os funcionários, e são sessões ilimitadas. E aí a gente estendeu para qualquer membro da família também. Então, se tem algum membro da família sofrendo psicologicamente, pode utilizar essas sessões de terapia. Alexandre, percebi que vocês criaram muitas práticas, muitas políticas, até reforçaram comunicação, né? Porque algumas políticas já existiam, então tem todo um reforço de comunicação. Então, a RH passa a ter também um escopo ainda mais protagonista do que já vinha vindo, né? Mas eu imagino também que deve ter tido um desafio nas formas de contratar e nas formas de onboarding desses funcionários novos, né? Recebê-los aí totalmente online. E também retenção de funcionários, né? Porque é um momento que também todo mundo acaba repensando muita coisa. Como é que vocês têm tratado esse contratação, primeiro o início dessas pessoas na empresa e a retenção dos funcionários? Legal. Então, a gente sempre fala no LinkedIn sobre a experiência do funcionário. E quando a gente está remoto, tudo fica mais difícil, né? Porque a gente está com os recursos limitados. Na verdade, em relação à contratação, mudou muito pouco, porque a gente fazia já um processo bastante online, a gente tinha a prática, até para não fazer com que as pessoas se deslocassem tanto, a gente fazia muita entrevista online,
E aí depois, sim, a gente fazia... Na verdade, a gente também questionava, né? Se o candidato quisesse o deslocamento, tivesse tempo para ir ao escritório, para fazer as entrevistas, a gente também dava essa opção. Mas a gente fazia o máximo que a gente podia online e depois, sim, nas últimas entrevistas ou na última, a gente levava para o escritório. A gente só não tem agora essa etapa, né? A pessoa faz 100% online. E aí, o nosso conteúdo de onboarding, ele continua sendo o mesmo, né? Então, o que a gente fazia pessoalmente, a gente só transformou para online, e aí a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Que os gestores e a equipe desse novo funcionário acabe dando uma atenção ainda maior, né, para essa pessoa, porque é difícil começar já é difícil começar presencialmente num novo desafio, né, quando você não conhece bem o ambiente, você ali é um novato, né, você se sente estranho, né, parece que você chega num lugar que todo mundo já se conhece e você é o estranho. E quando você não tem essa opção de ter esse contato presencial, fica mais difícil. Então, a gente pediu para que as pessoas se colocassem no lugar dessas pessoas que estão iniciando e dessem esse apoio e tivessem esse contato mais frequente para perguntar se essa pessoa estava bem, estava conseguindo se achar, enfim. Então, a gente intensificou isso. E aí, em relação à nossa parte de retenção, o que a gente fez, assim, a gente começou a pensar muito nas questões dessas reuniões, porque muita gente começou a ficar fatigado de muita reunião, né? Muito tempo de tela. Então, a gente começou a entender o que as pessoas... Qual era a preferência delas, né? Então, quando, claro, as reuniões que são de trabalho, tem que estar ali, tudo bem, é normal, estaria presencial, está online. Mas quando a gente faz muita ação de happy hour, muita ação que é para descontração, mas tem gente que prefere, fala assim, não, a minha descontração é desligar da tela, é dar uma caminhada, tudo bem. Só que tem gente que não, que prefere ainda assim a descontração com o contato com os colegas. Então a gente começou a fazer um equilíbrio aí, as pessoas optando. Então é difícil, não é, eu confesso assim que não é uma tarefa fácil, mas a gente tem conseguindo engajar as pessoas. Nossa, muito legal. Eu acho assim, né, Alexandre, a gente está vivendo, a gente sempre estudou as teorias de gestão, as teorias das transformações, né? E agora a gente está vivendo ela. Então, eu imagino que vocês colocaram várias novas práticas políticas, reforçaram outras, todos nós estamos aí aprendendo um novo modelo de trabalho que ainda não se concluiu esse ciclo, né? E eu fico imaginando quando a gente terminar essa temporada, o que você imagina que vai ser o futuro do trabalho? O que você imagina que vai ser esse RH do futuro? Porque você mencionou aqui rapidamente vários novos skills que o profissional de RH tem liderado e tem alertado os gestores, né? Porque todos, no final, o RH tem um papel muito vital na empresa, que é alertar todos os gestores, todos os líderes, para que realmente a empresa seja, né, vista aí como uma empresa, como adorei o termo, né, tem essa experiência do funcionário muito bem feito, funcionários felizes, mas o que você imagina que vai ser quando essa temporada acabar e que todas essas práticas vivenciadas, como que elas estarão aí nesse futuro? Que você prevê aí para o futuro e do RH também? Bom, eu acho que primeiro o RH vai ter que cada vez mais entender do negócio, né? Para ajudar a empresa numa cultura mais flexível, né? Em termos do modelo de trabalho. Então, eu acho que entender quais são, por exemplo, os cargos e funções que podem ser 100% remotos, porque muita gente gostou desse trabalho remoto, tem gente que não gostou, mas também tem gente que não gostou porque ainda está, por exemplo, com a família inteira dentro de casa, os filhos, então é difícil administrar tudo isso. Quando tudo reabrir e a vida social das pessoas começarem a voltar também no ritmo normal, o trabalhar de casa ou ter um modelo mais flexível vai acontecer, as pessoas vão querer muito mais, né? E a gente viu que funciona. Então, eu acho que entender exatamente quais são os cargos e funções que vão poder estar 100% remotos, quando o funcionário tem que estar no escritório, quando não tem que estar, como que a gente vai avaliar, e aí é super importante, o RH vai ter que saber como que a gente vai conseguir avaliar a performance de uma forma mais objetiva, porque a gente tem muito essa questão, como eu falei lá atrás, do presenteísmo, né?
de estar ali, do contato pessoal, a gente acaba avaliando a performance de uma forma um pouco subjetiva também com isso. E quando você não tem a pessoa 100% no escritório, você tem que saber avaliar a performance, né? E quais são os critérios? Então, acho que objetivar mais a avaliação de performance vai ser um ponto crucial para o RH. E eu acho que a adaptação de políticas tradicionais, né, para uma realidade que está se apresentando. Então, várias políticas que aqueles modelos mais tradicionais, e ajudar muito alguns gestores que têm realmente uma vivência mais tradicional a mudar um pouco, né? Porque eu acredito também que essa questão de gerações vai mudar muito, né? E as pessoas mais jovens, elas já estão mais adaptadas, querem mais esse modelo online. As pessoas de outras gerações já preferem o modelo tradicional. Então, o RH vai ter que fazer muito essa ponte de entender como que a gente alinha, né, esse novo modelo e que todo mundo consiga trabalhar bem. Nossa, Alexandre, dando aula aqui para nós de gestão, de recursos humanos, acho que todos os líderes que estão conectados, e quem não é líder também, está tendo uma oportunidade impressionante, incrível, de ter esses pilares que ele está comentando, que vão ser aí o futuro do trabalho, o futuro da gestão, um pouco dos recursos humanos. Então, Alexandre, fica meu super obrigado pela sua participação, de ter compartilhado conosco esses vários insights, práticas, experiências que no LinkedIn vocês estão adotando. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para todas as pessoas que estão assistindo aqui, nós nesse momento, querendo entender mais de gestão, de recursos humanos, de práticas, de como que eles podem adotar essas práticas, né? Uma mensagem aqui para todo mundo. Bom, eu acho que a minha mensagem assim, que eu penso assim sempre, né, com a experiência que eu tenho e que eu vejo as pessoas falando, é momento da gente ser flexível. Então, não só com os nossos funcionários, mas principalmente no modo que cada gestor acha que é o ideal. Flexibilidade, pensar em novos modelos, pensar no que pode funcionar, é hora de testar, arriscar. Então, vamos tentar ser um pouco mais arrojados e testar, né? E se não der certo, a gente volta. Mas eu acho que tem que testar e ver novos modelos. Nossa, adorei, flexível, vamos arriscar, vamos ter coragem, muito bom. E aí a gente encerra aqui esse super bate-papo, foi muito rápido, queria ter oportunidade aqui de continuar muito tempo falando com você, então fica meu agradecimento aí para você, Alexandre, e também nossos agradecimentos, principalmente aí ao nosso patrocinador Intel. Agradeço muito por ser nosso apoiador nesse Oracle Fest e estar conosco nessa jornada aí de inovação e transformação das empresas. Continue conectado, veja a agenda completa do evento, participe, se engaje, interaja e a Oracle está à disposição aí de todos vocês. Obrigada e até uma próxima.